Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Está começando mais um episódio do nosso podcast F1 a todo vapor. Nós estamos aí no episódio 200 já, quem diria, né? Começamos aí, já tem um tempo também que a gente fala bastante sobre Fórmula 1, faz entrevistas. E olha, já atingimos aí o episódio 200 do nosso podcast F1 a todo vapor. E hoje eu vou ter a honra de bater um papo aí com um piloto da Fórmula Delta da temporada de 2023. Tem apenas 15 anos, piloto de Joinville, o Leonardo Cavalcante. Então eu vou ter a honra aí de trocar uma ideia com ele, de conhecer aí um pouco sobre a sua história com o automobilismo, uma breve história, né? Ele é um piloto muito jovem, mas nós vamos estar conversando com ele aí para conhecer um pouquinho aí do Léo Cavalcante como piloto e a sua história com o automobilismo. Deixa eu adicioná-lo aqui. Boa tarde, Leonardo, tudo bem? Boa tarde, tudo, Tudo tudo bem ótimo. comigo? Tá me ouvindo Como você tudo tá? bem? Tô te ouvindo Que bom. Eu estava perfeitamente. te apresentando aqui já, é, que você é um piloto muito jovem, né? 15 anos, de Joinville, e está agora na Fórmula Delta, aí, na temporada de 2023, com alguns resultados muito interessantes pela sua idade e também pelo pouco tempo de automobilismo que você tem. E eu queria já te desejar aí, seja bem-vindo ao nosso canal aqui, no podcast, no YouTube. E aí nós vamos aí explorar um pouquinho da sua vida como piloto, tá bom? Ô, Então tá bom. posso chamar de Léo? Então tá À bom. vontade, pode ficar à vontade. Léo, como que o automobilismo entrou na sua vida? Bom, ele entrou assim por forma de um amigo, que meu pai assim era até ligado a carros, mas nunca foi tipo muito presente nesse assunto. Nunca correu. Então, um dia um amigo meu me chamou para andar de kart em 2018, acho, 2017, 2018, final de 2018. Aí eu aceitei e me apaixonei pelo esporte. Aí sigo E desde como que foi então. para você, então, já que você começou aí em 2018, como que foi para você aí esse período da pandemia, com todas as restrições aí, tinha acabado de conhecer o kart, conhecido o automobilismo e teve que dar uma parada. Não, foi bem triste, assim, porque 2020 foi o ano que eu ganhei meu primeiro kart, né, profissional. Era o ano que eu ia estrear em campeonato e tal. Mas como veio a pandemia, eu resolvi esperar um ano, só fiquei treinando. Não foi como eu esperava, Logo, mas é foi de aprendizado para mim bom que conseguir você pelo terminar. menos treinou, né? Logo quando ganhou o kart, já iria competir, e aí entrou a pandemia e acabou assim atrasando um pouquinho, mas deu tempo de você estar treinando. E eu costumo perguntar também para os meus convidados, você tem alguma inspiração no automobilismo? Alguém que te inspira? Ah, eu tenho algumas pessoas, bom, sou muito fã do Fernando Alonso, tá na Fórmula 1 hoje em dia, e também não tem como não dizer o Ayrton Senna. Então, acho que são as Você duas está pessoas que muito mais me inspiram, assim. bem parado. São dois pilotos fenomenais, seja o Ayrton Senna, seja o Fernando Alonso. O Fernando Alonso a gente tem o privilégio de estar acompanhando atualmente, mesmo com seus 42, 43, se eu não me engano, que ele fez agora, anos de idade, correndo fino, correndo demais da conta. Ele é muito bom mesmo. E você agora está na Fórmula Delta e teve esse período aí também de experiência no kart. Conta um pouquinho para nós da sua trajetória até a chegada aí na Fórmula Delta, competições e tudo. Bom, como eu tinha falado antes ali, em 2020 eu comprei meu primeiro kart, né? Ganhei meu primeiro kart, comecei a treinar. Aí em 2021 eu estreiei na Copa SPR, ali no Beto Carreiro. Aí foi o meu primeiro ano de kart profissional, assim, fazendo campeonato. Foi quando eu participei do primeiro brasileiro. E eu fiz 22 de kart, daí eu fiz na categoria Júnior e na F4 Júnior. Aí em 2023 eu vi essa oportunidade de andar de Fórmula Delta e abracei essa É, oportunidade. e você chegou a disputar o brasileiro de kart também? Cheguei. Dois Muito bom. brasileiros eu fiz, dois de F4 Júnior. E quais, você lembra os seus resultados? Você lembra os seus resultados? Oi? Deu uma Tranquilo, travada você aqui na lembra sua os voz. resultados? Bom,
Em 2021 eu conquistei o terceiro lugar no SPR, né, Campeonato de Pontos Corridos, e também o terceiro lugar no Muito Sul-Brasileiro de bom, kart. muito bom. E agora, assim, na Fórmula Delta, a gente tem visto aí os seus resultados para a categoria Rookie. Você está até muito bem aí na Fórmula Delta. Nós já tivemos 4 etapas, se não me engano, as 4 Interlagos, não é isso? Como você Isso, quatro avalia aí etapas. Isso. o seu início de temporada aí na Fórmula Delta? Bom, não foi um início ruim, mas por mim poderia ser melhor. Eu enfrentei alguns problemas de câmbio principalmente nessa última etapa, que eu cheguei a fazer corrida até sem a segunda marcha, então realmente me atrapalhou um pouco nesse começo de temporada. Então torço para aqui no restante, nas últimas 4 etapas agora, que consiga Embora resolver esse problema. você esteja correndo aí na temporada de 2023, você chegou a ter alguma experiência na Fórmula Delta em 2022, não teve? 2 corridas, né? Isso, eu fiz isso, fiz 2 etapas, uma no Velocitar e uma em Ótimo. Interlagos. E nessa temporada a gente teve um pódio em Interlagos aí na segunda etapa, né? Eu pesquisei um Isso. pouco aí sobre a questão da sua trajetória. Como que é correr em Interlagos? É uma sensação muito especial. Principalmente da primeira vez que eu andei lá foi muito legal, foi uma experiência que, pô, eu vou E levar para não casa a vida só inteira. correr num tempo sagrado que é Interlagos, como também ter conquistado um pódio, que também é uma grande conquista, né? Principalmente nesse tempo. Deixa eu aproveitar aqui tem o Vasco Rapa falando aí, ó, gigante para você, monstro, te elogiando bastante aí no nosso Ah, chat. E valeu, agora, no Rafa. final de agosto, nós temos aí agora a etapa do Velocitar, né, na Fórmula Delta. Você já correu lá, você acabou de mencionar, ano Isso mesmo. passado, né? Você gosta da pista? Gosta do Isso, corri. Velocitar? Eu acho uma pista muito legal, mas uma pista meio travada, assim, principalmente na parte do É uma miolo. pista Mas eu adoro muito aquela pista. técnica, né? Todos os pilotos que eu converso falam que é uma pista muito técnica Isso. e, e por isso que gostam muito, porque ela é bem mista aí. Mas nesse campeonato aí da Fórmula Delta até agora, se eu não me engano, você está em terceiro ou quarto na categoria de Rookie, né? No campeonato. Bom, como eu participei ano passado, eu Mas não sou mais tá, rookie, tá, tá então no eu só estou geral, participando do campeonato né? Mas geral. é porque numa classificação da Fórmula Delta, No da geral. Delta veio talvez você como Rookie ali. Mas é por isso que eu estou te perguntando. Ah, É, pode ter. sim. Não, pode ter tido um engano, assim. No Instagram oficial da Fórmula Delta. Mas, agora, uma pergunta que eu sempre faço também para os meus convidados é o seguinte: quais as principais diferenças que você sentiu aí de quando você pilotava o kart e agora para a Fórmula, né? Pegou um carro de Fórmula aí, que é o caso da Fórmula Delta. Cara, acho que a maior diferença dos dois carros é a questão aerodinâmica deles. Que como no Fórmula você tem asa, então muda todo o esquema de acelerar, de frear, de como fazer uma curva. E também pelo tamanho, que é muito maior que um kart. Então essa noção de espaço é bem estranha assim ainda para mim, mas eu Ainda tô me acostumando bem com isso. está se adaptando, né? E você teve experiência em algum outro tipo de carro, seja turismo, Fórmula, a não ser a Fórmula Delta? Não, só andei de Delta e de E eu kart. sempre pergunto também, não sei se já é o seu caso, porque você é um piloto muito, muito jovem, mas como você preocupa com a questão de uma preparação física? Como que é a sua parte aí na preparação física para uma semana de corrida? Não, com certeza eu me importo bastante com isso. Então, vou para academia, faço preparação física. Também é muito importante fazer preparação mental, que no fim conta bastante isso. Então, eu Com preparo bem certeza, as você tocou corridas. num ponto importante, que é a questão da preparação mental, que antigamente não se falava muito e hoje tem se falado muito. Nós tivemos aí um exemplo recente do Lando Norris falando que teve um problema sério aí, do ponto de vista, né, de ansiedade, depressão, etc e tal, que afetou muito o desempenho dele. E o Lando Norris na Fórmula 1 aí atraiu os olhos para que hoje também a gente não tenha apenas a questão da preparação física, e sim também muito da
a questão da preparação mental para uma corrida, para o automobilismo. E Leonardo, eu verifiquei que você usa também, sempre utilizou, seja no kart, agora na Fórmula Delta, o número 17. Existe alguma história por trás desse número? Não, uma história em si não existe. Mas quando eu comecei a andar de kart, eu queria usar o número 19, que é o dia do meu aniversário. Só que na equipe que eu tava já tinha um kart com o número 19. Então eu tive que escolher outro número e bateu na minha cabeça o número 17. Aí ficou. Entendi. E o Léo Cavalcante como piloto, você avalia seu estilo como um estilo mais agressivo, de ir para cima, ou um estilo mais técnico, calculadora na mão, verificando bem se pode ultrapassar ou se não, por conta da pontuação? Como você se avalia como piloto? Bom, eu acho que depende muito da situação, mas se fosse para escolher um dos dois, eu escolheria acho que mais técnico, assim. Não arrisco tanto como eu vejo outros pilotos, que até houve alguns acidentes por Sim. causa disso na Delta esse ano. E o que você espera aí para essa temporada da Fórmula Delta deste ano? O que seria interessante para você como conquista aí para a temporada aí? A gente sabe que o título talvez é um pouco mais difícil, tem pilotos mais experientes no grid, com pontuação bem superior, mas o que você espera para essa temporada? Bom, realmente estou lutando para o título, né? Estou me dedicando para conseguir sempre estar no topo, mas um objetivo meu é sempre estar no top 5, assim, e sempre estar nos 5 melhores. Eu falo isso porque o que acontece? A gente já viu a questão da pontuação e também da experiência de alguns pilotos, mas lógico que todo piloto ele entra na pista para vencer, obviamente, mas a gente também tem que olhar do ponto de vista também mais da calculadora e tal. Então, o top 5 seria interessante para você nessa temporada. Sim, mas é bem viável até, como falta metade do campeonato Não, ainda é viável ser campeão. Ainda a com certeza matemática dá para estaremos ser aqui campeão. também acompanhando a Fórmula Delta na torcida aí. É, com certeza. Deixa eu. Aqui, ó. Já estão. O pessoal até me cornetando aqui, ó. Já falando aqui, ó. O Rubens Oliveira vai ser campeão, sim. A Carol Oliveira, um orgulho. Ó, nós temos a pergunta aqui da Fê Gonçalves também. Como tem visto os bons resultados do Brasil hoje nas categorias de base? No caso do Drogovic, que foi o campeão da Fórmula 2 no ano passado, o Bortoleto agora, que está prestes a vencer a Fórmula 3. Você acredita que em breve nós poderemos ter um brasileiro na Fórmula 1? Ah, com certeza. Principalmente agora que os novos brasileiros estão liderando as categorias na Europa, eu acredito que muito em breve a gente vai ter um brasileiro assim Estamos na cheios Fórmula de 1. talentos aí brasileiros aí nos campeonatos mundo afora. É impressionante. Deixa eu pegar uns comentários aqui. A Iracema, orgulho de Joinville. A Celina, sucesso total. E você, quais são suas pretensões futuras para o automobilismo? Você quer seguir na carreira na parte da Fórmula? Quem sabe o turismo futuramente? Como que você vê aí, se almeja a sua carreira daqui para frente? Bom, meu objetivo mesmo é continuar andando de Fórmula, porém eu sou muito fã de turismo também. Eu adoro os carros de turismo, adoro ver coisa de turismo. Então, qualquer caminho que eu seguir, eu acho que eu vou ser feliz. Mas por mim, eu seguiria no caminho da Fórmula, para uma Fórmula 1 ou Fórmula E. Esse seria meu sonho mesmo. Já que assim você tem como prioridade a seguir a carreira de Fórmula, embora goste muito da parte de turismo também, você pensa na Fórmula 4? Fórmula 4 está sendo assim, uma vitrine muito boa para os brasileiros aí, já está na segunda temporada no Brasil. Você pensa aí, quem sabe, na Fórmula 4? Ah, penso bastante nisso. De ano que vem, lá de Fórmula 4, uma coisa que eu queria andar. Mas vamos ver para o ano que vem o que que a gente vai escolher ainda. Tem algumas categorias para poder correr. Como aqui no Brasil tem Stock Light, tem a Porsche Cup. Então tem algumas categorias ainda de opção. Aí a gente já iria mais para a questão do turismo, né? Pro, Sim. pro turismo. Mas então, se fosse no caso da Fórmula, a Fórmula 4 seria uma vitrine interessante. No caso do turismo, a Stock, né? Stock Isso. Series e a Porsche Cup. Eu já te perguntei
sobre a sua inspiração, você diz Fernando Alonso, mas você tem algum piloto favorito na Fórmula 1, tirando o Fernando Alonso? Ah, eu gosto muito da Ferrari, então por meio que sobra, eu torço muito pro Leclerc, O pra ele Leclerc ganhar. é um excelente piloto. E por Mas eu consequência, acho que não só por conta dele, porque ele é um baita piloto, na minha opinião, um piloto excepcional, poderia estar competindo de igual para igual aí sim, também. com o Russell também, que é muito talentoso, com o Norris, com o próprio Verstappen, que são muito talentosos, só que às vezes falta confiança nele, e quando não falta confiança nele, falta na equipe. A Ferrari vai ou erra numa estratégia, ou num pit stop, ou o carro quebra, Sim. então também conta muito com o azar o Leclerc, e eu gosto muito do Leclerc também como piloto. Das pistas que você já correu, qual que é a sua pista favorita? Bom, das coisas que eu corri hoje em dia no kart é a pista do Beto Carreiro, eu adoro aquela pista. E em Fórmula eu só nem em duas, mas acho que o que eu mais gostei foi Interlagos mesmo. Interlagos é o templo, né? Tem uma Então, história, tem uma bagagem toda ali. E essa é uma pergunta que eu até nunca perguntei para um piloto. O Fórmula Delta ali na reta de Interlagos ali, ele atinge qual velocidade, ô Léo? bom, sozinho assim ele vai atingir uns 215 mais ou menos, mas no vácuo chega até uns Pô, 220. muita velocidade mesmo. Eu nem imaginaria que seria tanta velocidade na categoria. Era uma dúvida que eu tinha, surgiu aqui na cabeça agora e eu perguntei. Ó, nós temos a Celina aqui, teremos o Léo campeão, Adal 58, sucesso Leonardo, seu fã, torço por você. Agora seria uma pergunta minha, mas eu vou aproveitar aqui para pegar a pergunta aí da FG com assessoria, que é o seguinte: qual pista que você sonha correr um dia? Ah, cara, uma pista que eu adoro jogar no videogame é Spa-Francorchamps. Então seria uma pista que eu realmente quero E andar. para mim é a minha pista favorita, na verdade, da Fórmula 1. Eu geralmente eu faço muito conteúdo de Fórmula 1. É a minha pista favorita, sem sombra de dúvida. Eu acho que ela tem de tudo um pouco e um circuito É, longo e realmente deve ser uma sensação única ali. Subir ao Rouge ali, Radion e ir embora. Deve ser algo fantástico. E tomara que excepcional, você, né? tomara que você corra um dia lá. Não, então, Mara, outra pista que eu gosto muito é de Suzuka, no Japão. Quando sou no Essa eu videogame, eu gosto confesso muito de pra jogar você que eu não também. gosto não, porque eu não sei correr nela no videogame de jeito nenhum. É muita curva ali. Eu toda hora É, muita curva ela é a parecida pista que ainda. faz um 8, né? Então, e o traçado. Sim. Então toda hora eu saio ali, principalmente no setor um da pista. Aquele tanto de curvas ali, eu não sou tão bom no Ah, videogame. sim. Tudo muito. Sem área E de escape, né? eu gosto muito do game. Suzuka, por exemplo, é uma das pistas que eu não gosto de jogar por causa disso, que eu acho ela muito difícil, é muito desafiador. E entrando nessa questão dos games aí, você treina no simulador? Você usa? Treino, treino. Bom, recentemente estou jogando bastante com os colegas da Fórmula Data ali, né? Que a gente fez até um grupo para correr. Então quase todo dia a gente entra e começa a O treinar lá. iRacing ou no game da Fórmula 1 mesmo? No iRacing e no Automobilista Boa. 2 a gente joga. E você tá com qual equipamento aí? Só para quem tiver interesse. Eu tô com um volante da Pro Racing. Tudo foi comprado no site da Pro Racing mesmo. Volante, Boa. pedal, tudo é deles. Deixa eu ver aqui. O Pedro mandando sucesso. A Fê Gonçalves, meu Deus, 15 anos a 200 quilômetros por hora. Questão de Interlagos, 200 não, 215, 220, um pouquinho a mais ainda. Falando, manda muito. Rubens Oliveira, parabéns pelo programa, excelente. Muito obrigado, acompanha aí. Geralmente eu produzo conteúdo de Fórmula 1, mas eu adoro trazer convidados aí brasileiros de outras categorias para estar conversando, vendo a história com o automobilismo, porque eu acompanho também as outras categorias, acompanho aí um pouquinho da Fórmula Delta, Stock Car, a Porsche Cup, então, a Fórmula 4 agora tem 2 temporadas, então eu sempre gosto de estar conversando com os pilotos aí. Obrigado, Rubens, pelo elogio.
A Carol Oliveira com certeza vai correr lá em relação a Spa-Francorchamps. Ó, o Rubens Oliveira perguntando se você gosta do circuito de Mônaco. A Mônaco é uma pista legal, mas também, que nem você em Suzuka, não consigo jogar sem bater. Acho muito difícil no videogame também, não me dá muito Cara, bem. Mônaco é outra que eu não. Nossa, eu nem me arrisco. Tá louco? É, Ah, Aline, meu campeão. Idnei, parabéns, Léo, sucesso na carreira. E, assim, ô Léo, e assim, pra gente estar finalizando aí, deu para conhecer bastante a sua história. Pequena história, porque você tem apenas 15 anos, mas com bastante bagagem já. sim. E eu te desejo toda a sorte do mundo. Você quer deixar quer deixar alguma Obrigadão. mensagem para o pessoal te acompanhar aí nas suas redes sociais, na Forma Delta? Ah, vocês podem me seguir no Insta e seguir o Insta da Fórmula Delta, que sempre eles estão postando alguma coisa, sempre eu ou eles estão postando alguma novidade no Ô, Léo, campeonato em curtiu si. trocar essa ideia comigo, meu amigo? Não, foi bem legal. Uma Não, que experiência bom, nova cara. para mim. Que bom que você gostou. É, assim, você tá começando aí na sua carreira. Eu te desejo toda a sorte do mundo. Vou estar sempre acompanhando o seu trabalho aí, viu? E tudo de bom, tá? Tá certo? Obrigadão. Pessoal que Tá está certo. no YouTube, deixa o like no vídeo aí. Se estiver acompanhando via podcast, avalie o nosso conteúdo. Isso é sempre muito importante. Um abração, Léo. Então, até a próxima. Tchau, tchau. Pá, abraço.